Olá pessoal, essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre as organizações. Então, quais são os elementos mais importantes dentro das organizações? Justamente os recursos humanos, as pessoas que trabalham ali. E os conceitos em torno desses recursos humanos foram se modificando. Então, hoje, por exemplo, a gente não fala mais em administração de pessoal, a gente fala em administrar com as pessoas. Tá? Justamente porque esse colaborador ele é visto como um agente ativo dotado de potencialidades, de capacidades, de habilidades que podem ser aproveitadas em prol do cumprimento, do atingimento do objetivo organizacional. Bem? Antes a diferença era desvalorizada, hoje ela é mais valorizada, porque as pessoas são diferentes entre si. Isso é rico para a organização. As pessoas são os elementos vivos, então justamente são elas que dão esse dinamismo para a organização. E hoje esses colaboradores são vistos como parceiros da organização. Por isso que a gente trabalha com um enfoque sistêmico, um enfoque mais amplo, que considera todas as partes da organização como igualmente importantes e atuando de maneira colaborativa em busca desse objetivo comum. Tá? A organização sempre tem o seu nível do comportamento social, que são as regras, diretrizes, normas, legislação da sociedade onde ela está inserida. O nível do comportamento organizacional, que são as regras, valores, diretrizes da própria organização. E ainda o nível do comportamento individual, que traz aí os traços de personalidade, a experiência prévia de cada colaborador. Então, uma organização somente existe quando, primeiro, há pessoas capazes de se comunicar, que estão dispostas a participar e a contribuir com a ação conjunta, por fim, de alcançarem um objetivo comum, que é aquele da organização. As várias organizações às quais a gente pertence acabam influenciando na nossa maneira de viver, de comprar, de trabalhar, de se alimentar, de se vestir, de nos vestirmos, no nosso sistema de valores como um todo, tá bem? Por isso que elas são tão importantes, né? Existem aí algumas mudanças e transformações nas eras da organização, e aí eu vou falar de maneira bem breve das 3 principais fases distintas que ocorreram no decorrer do século XX. Então, primeiro, a era da industrialização clássica, que vai de 1900 a 1950, e aí essas relações industriais, elas tratavam o trabalhador como uma máquina, expunham esse colaborador ao seu limite de exaustão, a lei da fadiga, que a gente vai ver em algumas outras aulas. Então, não eram cuidados os aspectos como bem-estar, saúde ocupacional, segurança ocupacionais desse colaborador. A industrialização neoclássica, de 1950 a 1990, em que começou a se utilizar o termo administração de recursos humanos, mas só de maneira teórica. Então, começaram a pensar sobre motivação, satisfação ocupacional, mas não houve mudança na prática. E, por fim, a era da informação, que veio após 1990, que aí sim o trabalhador começou a ser olhado, ser cuidado, começaram a se atentar para questões como saúde ocupacional, segurança, bem-estar, prazer desse colaborador em trabalhar. E aí veio o termo mais atual, que é de gestão de pessoas. Bem, as organizações são sistemas sociais, sistemas abertos, então sempre vão existir os insumos ou entradas, do inglês inputs, o processamento do produto, do serviço e as saídas, que são os outputs. Além disso, a gente precisa sempre avaliar se aquela empresa, aquela organização está atingindo o seu objetivo. Isso a gente faz com a retroalimentação ou com o feedback. Bem? Essas organizações podem ser sistemas mais fechados ou mais abertos, dependendo aí das suas propriedades, das suas características. Mas o todo é sempre maior que a soma das partes, quando a gente vê que todas essas partes atuam em busca do mesmo objetivo. Bem? O Katz e o Kahn, eles vão trazer aí um aspecto a mais dentro desse ciclo, de importação de energia, transformação e exportação, que seria a entropia negativa. Então, primeiro, entendamos o que é o processo de entropia puramente. Entropia é só a saída de energia, ou seja, a organização, o organismo tenderia à sua exaustão, porque não haveria entrada de energia. Quando a gente fala de entrada de energia, processamento e saída, aí a gente fala de entropia negativa ou negentropia. Então, vejam, entropia negativa é justamente esse estado de equilíbrio, esse ciclo se mantendo vivo, tá? Porque justamente existe a entrada de energia. Bem? Então, quando a gente tem esse ciclo de maneira equilibrada, a gente fala em homeostase dinâmica. Okay? Existe a diferenciação, ou seja, toda organização tende à multiplicação, elaboração de funções, de produtos,
mas com equifinalidade. Ou seja, um sistema ele pode alcançar por uma variedade de caminhos aquele mesmo estado final, aquele mesmo objetivo. E ainda existe um processo de codificação ou limites ou fronteiras que vão selecionar as entradas para aquela organização. Bem? O sistema sociotécnico de Tavistock, que é uma outra abordagem sobre as organizações, vai falar que as organizações têm uma dupla função. A técnica, de passar claramente como seria a execução das tarefas, né, a parte técnica mesmo para os colaboradores, mas também teria uma função social. O líder, o gestor, ele tem que se comunicar bem, ele tem que se relacionar bem com o colaborador. Por isso que eles falam também em sistema gerencial. Então, na verdade, esse sistema gerencial está muito ligado a essa parte social do sistema sociotécnico do Tavistock. Os participantes das organizações se ampliaram. Antes, quem era visto como participante? O proprietário ou dono da empresa e os colaboradores. Hoje, são muito mais participantes, né? Então, acionistas, clientes, gerentes, fornecedores de matéria-prima, de crédito, de financiamento, o governo, a comunidade como um todo. Tá bom? Dentro dos objetivos organizacionais, a gente destaca 2 deles, que são missão organizacional, que seria o objetivo mais a curto prazo. Então, qual é a razão de ser da organização, o papel dessa organização na sociedade, a natureza do seu negócio, né? E a visão organizacional é justamente o objetivo mais a longo prazo. Então, esclarecer a direção do negócio, descrever essa condição futura onde a organização quer estar, né? Motivar os interessados, oferecer esse foco, essa visão clara e inspirar as pessoas a trabalharem. Hein? Os objetivos principais seriam missão e visão organizacionais. Tá? A racionalidade da organização significa adequação dos meios para se alcançar aqueles fins, né? E aí aqui a gente traz os conceitos de eficiência e eficácia. Qual que seria a diferença? A eficácia ela vai se ater mais aos resultados, enquanto a eficiência vai se ater mais ao processo, né, ao meio do caminho, mas ambas são igualmente importantes. Ainda existem 3 níveis organizacionais. O primeiro deles seria o nível institucional, que é o hierarquicamente superior, o nível estratégico, né, um sistema mais aberto, que receberia aí, as exigências do mercado, as mudanças de tecnologia impostas pela sociedade. Tá? Abaixo viria o nível intermediário, ou tático, ou gerencial, justamente absorve aí esses impactos, esses solavancos, né, do nível institucional para repassar para o nível operacional, que seria o terceiro, que é o nível técnico mesmo, né, de quem executaria o trabalho, as tarefas. Tá? As organizações estão sempre inseridas num macroambiente, né, com fatores econômicos, tecnológicos, sociais, políticos, legais, culturais, demográficos, dentre outros, e o microambiente seria aquele mais ligado à tarefa. A gente fala que estão sempre presentes, né, em qualquer organização, a complexidade, a mudança, a incerteza, né, dependendo aí do nível de abertura da organização. Uma instabilidade, né, que acomete mais essa organização, ela estaria mais suscetível à mudança, né, e aí quanto mais heterogênea ela for, quanto maior a variedade de produtos, por exemplo, né, mais ela vai ser impactada por essas exigências, né, por essas mudanças no mercado. Bem? E aí, alguns conceitos agora de eficácia organizacional, né? Então, o Likert traz aí alguns fatores que são importantes. Então, qualidade da organização humana, nível de confiança e interesse dos colaboradores, né? Motivação, lealdade, desempenho e capacidade da organização, comunicar abertamente, como já visto, interação adequada, etc. Então, o Negandi vai sugerir as seguintes medidas para a gente avaliar a eficácia administrativa, que está muito ligada à eficácia organizacional. Capacidade dessa administração em atrair uma força de trabalho adequada. Moral desses colaboradores, satisfação no trabalho, que tem que ser em nível elevado. Rotação e absenteísmo em níveis baixos. Boas relações interpessoais e departamentais. Percepção a respeito dos objetivos globais da organização, e isso tem que ter a ver, né? Tem que estar em consonância com os objetivos individuais do colaborador. Utilização adequada da força de trabalho de alto nível e eficácia organizacional em se adaptar às exigências do ambiente externo. Tá? Então, tudo isso vai trazer uma eficácia organizacional, né? Ainda de maneira mais sucinta. Os principais indicadores de eficácia organizacional seriam, então, a produção, que é a capacidade daquela empresa de produzir ou de prestar serviço de qualidade. A sua eficiência, que é o cuidado com o processamento, com o meio do caminho, né? Se atentando sempre para a qualidade daquele evento. A
a satisfação, principalmente dos colaboradores, né? Então, pessoas que trabalham com satisfação vão também trabalhar com mais motivação, com mais qualidade. Tá? Adaptabilidade ao mercado, às exigências do mercado, da sociedade. E o desenvolvimento, não só em termos técnicos, não só dar capacitação, treinamento para aquele colaborador, como desenvolvê-lo de maneira mais holística, de maneira pessoal também. Então, treinando ele para ele conseguir se comunicar melhor, trabalhar melhor em equipe, falar melhor em público, enfim, o que for necessário. Né? Isso tudo vai garantir a sobrevivência da organização. Então, vejam, a eficácia organizacional, que é atingir aqueles objetivos, tem que passar por todos esses passos e um deles é justamente a eficiência. Então, não adianta só olhar para o resultado final, tem que se cuidar do processamento, do meio do caminho. Então, no decorrer da era industrial, as organizações bem-sucedidas eram aquelas que aumentavam seu capital financeiro. Hoje isso mudou. Hoje, o capital mais valioso de uma organização é justamente o seu capital intelectual. Ele é constituído de 3 ativos intangíveis, que a gente fala, né? Então, primeiro, o capital interno, que envolveria a estrutura interna da organização, seus conceitos, modelos, os sistemas administrativos, né, e computacionais. O capital externo, que seriam as relações com clientes, fornecedores, né? Bem como com as marcas registradas, as patentes, a reputação da imagem, reputação ou imagem da empresa perante a sociedade. E, por fim, o capital humano, que é o mais importante, é o capital de pessoas, de talentos, de competências. E aí a competência de uma pessoa envolve a capacidade de agir em diversas situações, né? Em conseguir, em poder exteriorizar a sua criatividade, as suas capacidades, a sua formação técnica, acadêmica. E aí, então, não basta ter pessoas, né? Torna-se necessária uma plataforma que sirva de base e um clima que impulsione as pessoas e utilize esses talentos existentes. Então, organização, clientes e pessoas constituem o tripé do capital intelectual, que é muito importante hoje em dia. E para incrementar o seu capital intelectual, para ampliá-lo, as organizações estão se transformando em verdadeiras organizações do conhecimento ou do aprendizado. Então, por que isso? Porque transformar e converter informação em conhecimento, utilizando suas próprias competências e tornar o conhecimento rentável, através de sua conversão em soluções, novos produtos, serviços, processos internos e principalmente criatividade e inovação, é o que constitui o elemento fundamental, o alavancador, né, indispensável para a organização conseguir não só se manter no mercado de trabalho, como conseguir se destacar, tá bem? E aí o ambiente em que as pessoas vão trabalhar no futuro já recebeu vários nomes, né? Alguns falam em terceira onda, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, era pós-capitalista, era virtual, era do conhecimento. De qualquer forma, esse conhecimento constitui hoje o recurso produtivo mais importante das organizações e a tendência é que se torne cada vez mais importante para esse sucesso organizacional a longo prazo. Bem? Essa é a referência bibliográfica utilizada nessa aula e muito obrigada pela atenção de todos.